Espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai dar continuidade aí no tópico de radioatividade, em que nós vamos resolver juntos alguns exercícios do livro de vocês, aí no capítulo 4, na unidade 2. Então, no final dessa videoaula, eu tenho uma proposta de atividade para vocês e, bom, material na mão, vamos nessa. Vamos abrir, gente, o livro de vocês, o caderno de atividades, na página 203, a questão 77. Vamos tentar resolvê-la juntos. A pergunta é: qual é a causa da instabilidade de um átomo? Ou seja, o porquê um átomo pode eventualmente emitir radiação. Tá certo? Vamos lá. Vamos tentar entender isso. Um átomo ele só emite radiação quando ele é instável. Aí surge a pergunta, mas instável como? Que parte do átomo que é realmente instável? E a resposta é o núcleo. Tá? Como nós vimos, o núcleo de um átomo é o responsável por emitir a radiação espontaneamente, que pode se dar na forma de energia ou na forma de partícula. Ou seja, partícula significa uma parte do núcleo é disparada. E energia significa energia eletromagnética, tal como luz, raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho, etc. Energia pura, eletromagnética. Então, essencialmente, o núcleo é quem dispara radiação. Legal? Espontaneamente. Beleza? É possível induzir um átomo a emitir radiação de outra forma, mas é induzido e não espontâneo. Enfim, como tudo é baseado na constituição do núcleo, vale lembrar que nós conhecemos já desde alguns anos o princípio das forças de natureza eletrostática, de natureza eletromagnética. Sabemos que cargas então de sinais opostos, elas sofrem uma força atrativa, certo? Enquanto que cargas de mesmo sinal sofrem uma força repulsiva, certo? Isso leva a uma ideia bastante básica sobre a constituição e organização do núcleo atômico. Sendo que o núcleo atômico é essencialmente positivo, ou seja, como ele tem prótons ali no núcleo, vale lembrar que tem átomos que têm muitos prótons no mesmo núcleo, certo? Isso cria uma força de repulsão bastante significativa, ou seja, é como se o núcleo tentasse explodir, certo? No entanto, os nêutrons estão ali para afastar um pouco um próton do outro e diminuir essa força de repulsão. Ok? Então, os nêutrons estão ali para diminuir a força de repulsão entre um próton e outro e evitar que o núcleo possa vir a estourar, né? A explodir. Mesmo assim, nem todos os nêutrons conseguem segurar isso e o resultado é que o núcleo pode emitir radiação por excesso de energia acumulada. Legal, gente? Bom, então, qual seria a causa da instabilidade de um átomo? Essencialmente, a quantidade de prótons que tem ali no núcleo. Tá? Quanto mais prótons, maior é a força de repulsão entre um próton e outro, porque eles são positivos. Certo? Ou seja, maior a instabilidade do núcleo, quanto mais prótons. Os nêutrons, por sua vez, então eles contribuem para distanciar um próton do outro, certo? Diminuindo a repulsão entre eles e contribuindo com a estabilidade. Tá certo? Nem sempre é possível ter um núcleo estável. Conclusão: os núcleos com muitos prótons, eles tendem a ser radioativos, tendem a ser instáveis. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima questão. A questão também da página 203, na questão 78. A pergunta: existe interação nuclear entre nêutron e próton decorrente somente entre decorrente somente entre prótons sujeitos à repulsão elétrica? Existe, será, uma interação nuclear entre nêutron e próton, gente? O que vocês acham? Bom, é de se pensar. O que mantém os prótons e os nêutrons juntos? Os prótons sabemos que têm carga positiva, já os nêutrons não têm carga. Tá certo? Lá no núcleo não tem elétrons, que
que possuem carga negativa. Isso não tem no núcleo. Só temos partículas de carga positiva e partículas sem carga. Então, o que mantém eles juntos? Exatamente o que nos leva a crer que existe sim uma força de interação, uma interação entre próton e nêutron. Tá? Essa força de interação é que mantém o núcleo até certo ponto coeso, tá certo? Ou seja, que mantém essas partículas, os prótons e os nêutrons, grudados entre si. Essa força ou interação, ela é conhecida como força nuclear forte. Pois é um nome meio estranho, mas é essa força nuclear forte que mantém o núcleo até certo ponto estável. Beleza, gente? Então existe sim uma força de interação entre nêutron e próton. E é uma força que só acontece ali no núcleo, por isso ela é uma força nuclear. E é conhecida como força nuclear forte. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. A questão ela é da página 210, lá da seção Pensando Enem. A questão 96. Ela diz o seguinte. Considere um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com um comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Ou seja, uma radiação mais forte, de maior energia que a ultravioleta. Suponha que a radiação emitida por esse equipamento foi apontada para um tipo específico de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, evidenciou-se a imagem mostrada ao lado. Está aqui, essa é a imagem, certo? Do pescoço de um indivíduo. Aí a pergunta, dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e os átomos do indivíduo, que permitem a obtenção desta imagem, inclui-se A. Que tipo de interação deve ser incluída então nessa chapa fotográfica obtida por raio-x? Gente, isso aqui é evidentemente uma chapa de raio-x, né? Então, eis as alternativas. No item A, a absorção da radiação eletromagnética, ou seja, dos raios-x, e a consequente ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em átomos de fósforo. O que vocês acham? Bom, na prática, se houvesse ionização dos átomos de cálcio com os raios X, o cálcio, ele provavelmente, o cálcio dos ossos, né, reagiriam com os átomos que estão ao redor, provocando reações provavelmente de efeitos nocivos ao organismo. E como sabemos que isso não acontece após o exame de raio-x, isso já pode tornar a alternativa descartável. Porém, tem mais um ponto. Os átomos de cálcio se transformariam em átomos de fósforo após sofrerem ionização? Sabemos, é claro, que isso é impossível, tá certo? Então, os átomos de cálcio não sofrem ionização com os raios-x. Ou seja, a alternativa A é incorreta. Beleza? Vamos para a alternativa B. A alternativa B, ela diz: existe maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Vamos parar para pensar um pouquinho, gente. O que criaria aquela chapa fotográfica mostrando somente os ossos do indivíduo, não mostra a pele? Isso significa que o cálcio dos ossos deve absorver a radiação de raio-x, certo? De modo que forma uma espécie de sombra na chapa, né? Entretanto, os raios-x ultrapassam a pele como se ela não estivesse lá e atingem a chapa. O resultado é que os raios-x não enxergam a pele. Como eles são absorvidos pelos ossos, os ossos, de certa forma, criam uma sombra, tá? Porque os ossos absorvem o raio-x, criam uma sombra na chapa e os ossos ficam registrados na chapa. O resultado é que sim, existe maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio em relação aos outros átomos do corpo. Pois é, a alternativa B está correta, tá certo? E a alternativa C, por que ela estaria errada em princípio, já que sabemos que só tem uma certa, né? Vamos ver se é verdade isso, afinal. Alternativa C, existe maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de carbono que por átomos de cálcio. Gente, sabemos que não existe isso, porque os átomos de cálcio é que absorvem a radiação com maior intensidade.
Os átomos de carbono, eles na verdade estão presentes na pele. Se eles absorvessem mais radiação do que os ossos, o raio-x mostraria essencialmente a pele ou não mostraria nada, uma vez que a pele recobre os ossos, certo? Então a alternativa C é impossível. Então ela, por essas razões, estaria errada, ok? Na alternativa D, vamos lá. A alternativa D diz o seguinte: existe maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os átomos de cálcio. Vamos prestar atenção aqui, gente. Em nenhum momento nós falamos do efeito da refração. Tá? E nesse caso, ainda que exista, não é significativa na chapa de raio-x. Ou seja, a refração é efeito exclusivo da luz visível em alguns meios e não no caso que nós estamos discutindo aqui. Beleza, gente? Então, a alternativa D estaria errada, justamente por citar a refração como um fenômeno válido aqui no raio-x. Beleza? A alternativa E, existe maior ionização de moléculas de água que de átomos de carbono. Já sabemos que não acontece a ionização de moléculas de água por raios-x, senão essa ionização, como o nosso corpo tem quase 70% de água, essa ionização teria efeitos nocivos ao organismo, assim que fosse atingido por raios-x. Isso não acontece num exame. Ninguém passa mal por tirar uma chapa de raio-x. Ou seja, a alternativa E é errada também. Beleza, gente? Bom, espero que tenham entendido. Vamos lá para a nossa proposta de atividade. É uma proposta de pesquisa para vocês, em que vocês vão pesquisar sobre justamente as formas de radiação. Pois é, como nós estamos falando de radioatividade, vocês vão pesquisar sobre as formas de radiação, sendo as principais e as únicas que, por enquanto, nós vamos tratar, a radiação alfa, a beta e a gama. Tá? Vocês vão pesquisar e falar um pouquinho, não precisa falar em profundidade, mas as principais características sobre essas três formas de radiação. Já vou adiantar que gama é energia eletromagnética, alfa e beta são formas de radiação na forma de partículas. Legal? Bom, vocês vão criar um podcast, ou seja, um arquivo de áudio, explicando tudo que vocês pesquisaram, só que desde que esse áudio tenha no máximo um tempo de 3 minutos. Tá legal? Vocês podem usar o celular para fazer isso. Então fica fácil vocês criarem. Claro, recomendo vocês escreverem um script que caiba dentro desses 3 minutos. No máximo 3 minutos, pode ter um pouco menos. Tá certo, gente? E vocês vão enviar um link para o meu e-mail. Que link seria esse? Para começar, gerado o arquivo de áudio, vocês vão enviar esse arquivo para algum repositório que vocês tenham conta. Repositório de nuvem, tal como o Dropbox, o OneDrive ou o Google Drive. Tá? Depende de qual deles vocês têm conta. Se não tem, o Dropbox e... aliás, os três, se eu não me engano, eles têm acesso gratuito aí. Vale investigar. Tá certo? Vocês vão enviar o arquivo de áudio para a nuvem, certo? E vão gerar um link de compartilhamento para que eu tenha acesso ao arquivo de vocês. Esse link, ao arquivo de áudio, claro. Esse link vocês vão enviar no meu e-mail. Então não vão enviar o arquivo de áudio no e-mail, vão enviar o link de acesso ao Dropbox, ou acesso ao OneDrive, ou acesso ao Google Drive do arquivo de áudio de vocês. Beleza? Bom, essa atividade é uma atividade avaliativa sobre esse conteúdo, tá legal? Ela fica para o dia 2, ali na terça-feira da semana que vem. Beleza, gente? Então, um arquivo de áudio de no máximo 3 minutinhos, envie o link para mim no meu e-mail, ok? Até essa data. Então é bem tranquilo, eu acho até que alguns de vocês vão se divertir produzindo um podcast, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, beleza? Bom, muito obrigado pela atenção de todos, espero que tenham entendido. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal, abração a todos.